Olá, meu povo. Bom, depois que a gente viu as revoltas nativistas, aquelas revoltas que tinham um caráter regional, que tinham uma preocupação, um ou outro ponto da administração portuguesa, agora a gente vai entrar nas revoltas emancipacionistas. Essas aqui são as que o Enem gosta mais de cobrar, ok? Então, se você perguntar qual das duas, o Enem ele vai ser mais focado nas emancipacionistas. São as mais famosas, então são as que eles gostam mais de cobrar, ok, pessoal? Gostam mais de cobrar não quer dizer que vai cobrar só elas. Então, algumas características gerais aí sobre as revoltas emancipacionistas. Vão começar aí no final do século XVIII, ok? E vão finalizar no início do século XIX, ou seja, nos anos 1800. O objetivo central deles era a separação de Portugal, por isso que são emancipacionistas, né? Porque eles buscam uma independência. Eles buscam a independência de Portugal, né? Tinha um caráter nacionalista, ou seja, de formar uma nação aqui que não tivesse as características portuguesas, mas sim brasileira. É aquele povo que quer que vocês sintam brasileiros e não apenas os lacaios de Portugal. Okay? Nacionalista, valorizando a nação, a sua cultura e tudo mais. Né? Por isso que são emancipacionistas, que queriam até uma autonomia cultural e tudo mais, né, de Portugal. Vocês vão ver isso, eu acredito que vocês já até viram isso com Bento, né, o surgimento do pensamento nacionalista na literatura, na arte brasileira. Ok? Aqui vem algumas influências, de onde eles tiraram essas ideias de querer ser independente, de brigar com o antigo regime, que era o absolutismo. Eles tiraram tudo isso do iluminismo, pessoal. Né? Maravilhoso iluminismo. Aquelas ideias iluministas que eu falei há umas 4 aulas atrás chegaram no Brasil. Aí você fica, Bruno, como foi que chegou? Que não tem WhatsApp, não tem internet. Pessoal, as ideias iluministas chegaram ao Brasil através de navios, assim como o europeu chegou. O que é que acontecia? Os homens ricos mandavam seus filhos estudar na Europa. Os homens ricos do Brasil mandavam seus filhos estudar na Europa, porque no Brasil não tinha faculdade, não tinha essas coisas na época. E o que é que acontece? Eles iam para a Europa se formar em medicina, filosofia, direito, teologia, e lá na Europa eles tinham contato com a literatura iluminista. E aí, quando eles se formavam, voltavam para o Brasil. Chegavam no Brasil, encontravam ao nosso país na situação que estava. Um país escravocrata, controlado por Portugal, controlados por um rei absolutista, que mandava no Brasil através do mercantilismo. Então, esses jovens que iam estudar fora, voltavam com essas ideias na cabeça, falavam para os seus pais, escreviam livros, artigos, e aí foi dessa maneira que o iluminismo ele floresceu no Brasil. Né? E aí vai ter outros dois grandes eventos, que nós vamos ver até nas nossas próximas aulas, que também foram baseados no iluminismo e que vão servir de apoio e de empenho e de exemplo para o Brasil. Um deles foi a independência dos Estados Unidos, um movimento também baseado nas ideias iluministas, e a famosa Revolução Francesa, pessoal. Então, tanto a Revolução Francesa como a independência dos Estados Unidos se basearam nas ideias do iluminismo. E essas ideias chegaram no Brasil e vai gerar um pensamento de independência também, que as coisas não estão certas. Um rei mandar fazer o que quiser com a nossa nação, isso não está certo. E através dos jovens que foram estudar fora, essas ideias chegam ao nosso querido país. E o primeiro grande evento que vai acontecer aí, a primeira grande revolta emancipacionista, é a famosa Inconfidência Mineira. Essa daqui todo professor de história adora cobrar as provinhas com essas questões aqui. Né? Vai acontecer no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789. É o mesmo ano da Revolução Francesa. Então vamos lá. Por que aconteceu a Inconfidência Mineira? Só lembrando que Inconfidência, pessoal, vem de um segredo quebrado. Né? Uma confidência é um segredo. Mas uma inconfidência é quando um segredo ele é quebrado. Daqui a pouco vocês vão entender por que usa-se inconfidência. Então, as causas. O que aconteceu?
O ouro já estava acabando na região de Minas Gerais, né? A região onde mais se produz ouro no Brasil. Vocês sabem que o ouro não se planta, depois que você tira ele, ele acaba. Só se você esperar 15 milhões de anos para fazer mais. Então, o ouro ele estava se esgotando. Isso gerou uma crise econômica. Estava faltando dinheiro em Minas Gerais. Os produtores não estavam mais tendo lucro como antes, né? Os exploradores de ouro. Só que Portugal não estava nem aí. Ó, a gente quer a mesma quantidade de ouro todos os meses. O ouro está diminuindo, mas os impostos continuam os mesmos. A quantidade de ouro, de impostos que eram cobrados por Portugal era o mesmo. Isso fez com que os produtores ficassem desesperados. Então, existia uma exploração abusiva de Portugal, né? Através de quê? O que Portugal usava para explorar esses produtores? Através dos impostos, né? Você tem o quinto, você tem a captação, vários impostos que existiam. Existia a cobrança desses impostos, que era a famosa derrama, né? A derrama era a cobrança desses impostos aqui, de maneira autoritária. E para completar, no Brasil não podia ter fábrica. Porque Dona Maria I, ou Dona Maria Louca, né, como ela era conhecida, ela era doida mesmo. Dona Maria Louca, ela proibiu manufaturas, ou seja, ela proibiu fábricas no Brasil. Bruno ela fez isso por quê? Para agradar a Inglaterra. Porque se no Brasil não pode ter fábrica, tudo que o Brasil for comprar industrializado, manufaturado, vem da onde? Da Inglaterra. Então, o Brasil era obrigado a comprar tudo da Inglaterra, né, que quisesse usar. O Brasil não podia produzir chapéu, tinha que comprar da Inglaterra. O Brasil não podia produzir sapato, tinha que comprar da Inglaterra. Então, foi uma coisa que ferrou a nossa economia. Ferrou a nossa economia. E só vai ser ajeitado lá na época do Império. Vocês vão ver futuramente. Ok? Então, no Brasil era proibido ter manufaturas, né, para agradar a Inglaterra, porque Dona Maria ela assinou um alvará proibindo isso. Ok? Então, tinham essas causas aqui, né, a crise econômica causada pelo esgotamento do ouro e a grande exploração de Portugal. Juntando-se a isso, nós temos o que? A entrada das ideias iluministas, ok? As ideias iluministas chegam ao Brasil, como eu expliquei, né, através dos filhos dos fazendeiros. E aí, depois que você tem todas essas receitas, é só botar o bolo no forno, pessoal. O que, é que vai acontecer? Vários líderes vão se reunir secretamente, né, para bolar um jeito de tornar e de conseguir a independência em relação a Portugal. Não suportavam mais ser explorados por Portugal. Então nós temos aqui como líderes a elite mineira, né? Os homens mais ricos, os grandes produtores aí de ouro. Nós tínhamos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o mais famoso de todos, né? Quem nunca ouviu esse nome aqui? O Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Né? Ele era o mais liso da turma. Ele era o mais liso, mas ele era o mais intelectual. Era o cara que tinha a maior quantidade de ideias iluministas, de leituras iluministas na cabeça. Né? Tanto que ele vai ser um dos principais líderes aí das reuniões, ele que vai liderar as reuniões, os encontros secretos. Ok, pessoal? Por isso que ele vai pagar com a própria vida. Vocês vão ver isso. Ok? Então nós tínhamos uma elite mineira aqui, né, que queria acabar com essa exploração que existia de Portugal. Ok? Quais eram os objetivos dele? Proclamar uma república, né, ou seja, separar de Portugal, acabar o pacto colonial, né, o fim do pacto colonial, ou seja, o controle da metrópole sobre a colônia, estimular o desenvolvimento de fábricas, né, das manufaturas, vamos produzir as coisas para deixar da importando, a criação de uma universidade. Olha aqui, isso aqui é iluminismo puro, né? Criação de uma universidade para que a educação seja mais livre. E vão criar uma nova bandeira para o estado de Minas Gerais, que até hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Vocês sabem disso. A bandeira do estado de Minas Gerais é essa daqui. É um triângulo, né? Uma pirâmide vermelha com escrituras em latim. Libertas que a será também, que significa liberdade ainda que tardia. Ok? Então vamos lá, ó. Eles estavam fazendo as reuniões, né, em busca
da independência e estava tudo programado, pessoal, para eles fazerem a revolução um dia antes da cobrança de impostos. Portugal decretou uma derrama e deu uma data. Ó, dia X, nós vamos para Minas Gerais cobrar todos os impostos em ouro que a galera está devendo. E aí, como os produtores estavam lisos, passando por uma crise, eles disseram, ó, ou a gente faz alguma coisa ou vai todo mundo morrer. Porque ninguém tem o dinheiro para pagar isso. Então vamos ter que tomar alguma atitude. E é daí que surge a ideia, né, a vontade de fazer a revolta. Vamos ter que se tornar independentes antes da cobrança dos impostos. Mas aí, um infeliz que participava das reuniões, o Joaquim Silvério dos Reis, né, ele foi chamado pela coroa portuguesa e disse, ó, tô sabendo aí que estão tramando aí uma revolta, sabe dizer alguma coisa? Não, não sei não, senhor, sei dizer não. Aí disse, homem, se você disser aqui, a gente perdoa suas dívidas. Ele era um cara que estava muito endividado com a coroa também. E aí a coroa disse, ó, se você entregar os participantes dessa confidência aí, dessa revolta, nós vamos perdoar suas dívidas. E aí a desgraça revelou tudo. Ele denunciou todos os participantes para a coroa. E aí a coroa vai iniciar um processo de investigação, de prisões, né, e condenações deles. Então, os líderes vão ser tudo presos, né? Os mais ricos serão só enviados para Portugal, ou para a África, perdão, né, serão degradados, serão expulsos. Alguns vão ficar presos aqui no Brasil, que tinham muito dinheiro, vão dar tanto dinheiro à coroa que não serão enviados para fora do Brasil. Outros serão enviados para o degredo, lá na África, onde vão trabalhar quebrando pedra até morrer. Mas Tiradentes, ele vai ser o bode expiatório. Vamos ver quem é o mais liso aí, o mais louco, o líder. E Tiradentes, ele assumiu boa parte da liderança. Não, foi eu que tive a ideia, foi eu que queria fazer isso, foi eu que queria fazer aquilo. E por isso ele vai ser o cara que será escolhido para morrer da pior maneira, né? Então ele foi o único condenado à morte. Ele é enforcado e é esquartejado, ok? Do mesmo modo que Felipe dos Santos foi. Ele foi enforcado e foi esquartejado para servir de exemplo, para que ninguém, nunca mais alguém queira questionar o poder da coroa portuguesa. Então foi em confidência, porque eles tinham uma confidência, eles tinham um segredo, e esse segredo foi quebrado, né? Foi quebrado e por isso o movimento ele não deu certo. Todos foram presos, né? E Tiradentes ele vai ser não só preso, mas enforcado e esquartejado. Isso aqui é uma imagem que existe em todos os livros de história na parte de Inconfidência Mineira, né? A imagem aqui não é real, pessoal. Esse quadro foi pintado depois da morte. Então, o cara que pintou não viu Tiradentes esquartejado. Entendam isso aqui é uma imagem criada para passar uma mensagem. Então, se vocês repararem bem, o lençol e o corpo de Tiradentes formam a imagem do mapa do Brasil. Observem aqui, ó. Tudo isso aqui foi feito de propósito, né? O rosto dele parecido com o rosto de Jesus, ao lado de Jesus. Então, para mostrar e para criar a imagem de um herói nacional, é por isso que existe o feriado de Tiradentes, ok? Então até a nossa próxima parte.